e nós, todos os jogadores que estamos aqui, a gente todos só tem jogadores vencedores aqui. E a gente quer coroar esse ano com certeza com um troféu, com o primeiro lugar. Eu sei que hoje em dia um erro ou um acerto não vai me definir como pessoa ou como jogador. Nesse momento que eu vivo hoje aqui no clube, de repente a um passo de virar, ou se não já ser ídolo de uma nação. E aí vem 22, um ano que eu começo o ano fazendo partidas muito ruins mesmo. Fui bem abaixo daquilo que eu esperava. Estava muito preparado fisicamente e taticamente, mas mentalmente eu não estava encaixado, sabe? E para começar, Léo, hoje você está quase chegando a 300 jogos no Flamengo. Exato. E eu queria voltar naquele final de janeiro, perto da data do seu aniversário, quando você é anunciado como jogador do Flamengo, depois de algum tempo de tentativa do clube. Que você imaginava para os próximos 5 anos, né? Naquele momento que você era anunciado como atleta do Flamengo? Bom, extremamente feliz, né, com a oportunidade, com a valorização e o crescimento, né, do meu desempenho que eu tive no Atlético Paranaense. E foi um momento maravilhoso na minha vida. Não imaginava que ia se transformar nesse momento que eu vivo hoje aqui no clube. De repente a um passo de virar, ou se não já ser ídolo de uma nação. Então, cara, foi uma felicidade imensa. Não tinha conhecimento do que representava estar vindo para um Flamengo naquele momento. Mas ao decorrer da trajetória a gente vai falar um pouquinho e daí eu vou saber melhor o que é esse Flamengo. Mas no momento foi felicidade pura. Eu já queria vir para o Flamengo um ano antes, teve a oportunidade, teve sondagem e até uma oferta que foi feita na época. Mas não aconteceu quando teve que acontecer, nos planos de Deus, e deu tudo certo. Antes da gente falar de uma jornada de muito sucesso até aqui, 11 títulos, queria voltar ainda mais no tempo. Vi que você, ainda criança, teve uma situação de ser alojado num time pequeno da cidade de Curitiba. Exato. E aí eu queria voltar nesse lugar, assim, como é que é pra você hoje pensar, eu fiquei alojado, eu dediquei minha vida ao futebol de fato, né? Porque eu acho que o alojamento representa muito isso, né? De você abrir mão da sua vida social. Bom, foram várias circunstâncias que fez com que isso acontecesse, né? O primeiro e mais importante foi um acontecimento pessoal que teve na minha família, na casa da minha mãe, que eu já falei em outras oportunidades, que pegou fogo a casa dela, e daí meio que eu já estava nessa conexão com o pessoal do clube para me se tornar alojado, porque eles entendiam que era a melhor maneira de eu desenvolver melhor, de eu estar ali com eles e viver o dia a dia, estudar lá também. Eles me davam todo o suporte de educação também para me estudar, de transporte. Então foi meio que nessa época assim, e eles viam em mim um potencial muito grande, só que eles precisavam trazer para lapidar de perto. E foi um projeto incrível que o Estival fez na época. O Estival, Ricardo Vargas e Mauro também teve participação. Agradecimento muito especial a esses nomes aí que fizeram uma diferença lá atrás, lá nessa minha carreira, que até hoje, quando eu encontro, às vezes o Ricardo vem aqui no CT, eu encontro ele e agradeço ele porque fez toda a diferença no momento que eu precisava também, no momento que minha família passava por dificuldade. E eu tive essas pessoas abençoadas aí que entraram na minha vida. O futebol ele traz muito ônus e bônus, né? Assim, ao mesmo tempo que ficar alojado é um saco, imagino, te permitiu pavimentar uma carreira de muito sucesso. Como é que você avalia isso hoje, olhando para trás, Léo? Bom, lá atrás, quando eu fui para esse alojamento que eles queriam me lapidar e trabalhar toda a performance lá nesse clube, você só pensa naquilo que você ama fazer, que é jogar futebol. Então, em determinado momento, é claro que vinha aquele lado emocional, né, do apego da família, mas eu também estava em Curitiba, estava na minha cidade, estava em casa, então acaba que para mim acabou se tornando um pouco mais tranquilo, que final de semana depois dos jogos eu conseguia ter um tempo para ir para casa. Mas ao mesmo tempo também era aquela dedicação intensa, a semana inteira eu tinha que me dedicar, estudar, e era aquilo, não tinha
oba-oba, não tinha como eu fazer coisas tipo que normalmente um adolescente faz, que é se divertir, sair, fazer coisas além do que é o futebol, né? O futebol, ele demanda muita... Você tem que estar muito conectado com aquilo que você almeja, né? Hoje em dia você vê meninos de 6, 7, 8 anos já treinando na escolinha, treinando em clubes e fazendo trabalhos à parte também. Então hoje em dia está muito mais evoluído. Naquela época, eu também... era mais ou menos, eu fazia eu vim nessa trajetória, então não tive muito coisas além do futebol. Era aquilo que eu queria e era para aquilo que eu me dedicava, assim, tipo, meio que inconscientemente meio sem, eu não almejava, tipo, eu quero ser o jogador do Atlético Paranaense, o zagueiro camisa 4, eu quero ser o zagueiro do Flamengo camisa 4, eu quero chegar nisso, aquilo. Eu gostava de jogar futebol e eu me dedicava para aquilo, era a semana inteira aquilo, e daí automaticamente você tem que abdicar de muita coisa, como você falou. Você já avançando um pouquinho, a gente vai falar de Atlético e de Flamengo. E acho que no meu recorte, me corrija se eu estiver errado, eu acho que tem similaridades no processo. Quando você chega, né, no Atlético, depois de passar a base, de ser jogador da seleção sub-20, de se afirmar, você demorou um pouquinho mais do que talvez a gente imaginava enquanto crítico ali da imprensa, né, do Léo chegando para ser o titular absoluto. E aí acontecem os empréstimos e você volta e é abraçado pelo Thiago. Uhum. E da mesma forma, acho que no Flamengo. Por que você acha que isso acontece? É um tempo de adaptação? São lugares novos, situações novas que você viveu? Sim, eu acho que aconteceu da maneira que você falou agora. No Atlético Paranaense eu subo pro profissional com uma expectativa enorme, até por vir das categorias de base sempre um ano à frente dos demais, participando de convocações de seleção, mundial, sul-americano. E aí eu subo com aquela expectativa e automaticamente quando o time vai mal, normalmente o culpado é a defesa, né? E aí quando eu volto pro Atlético, de alguns empréstimos, eu volto para a equipe do Paranaense, que era composta por jogadores sub-23 e que era comandado pelo Thiago Nunes. E eu jogo com ele, a gente é campeão paranaense e aquela equipe sub-23 se desfaz, alguns jogadores vão para a equipe profissional para trabalhar com o Diniz e outros jogadores são emprestados e outros ficam no sub-20. É feita essa divisão mais ou menos, eu vou trabalhar com o Diniz e não tenho tantas oportunidades com ele. E aí fico trabalhando, fico treinando e o time começa a oscilar e aí o Diniz pega e é mandado embora do Atlético e aí quem assume é o Thiago. E aí tinha algumas conversas, né, no bastidor de que ele falava, não desanima e tal, e continua treinando. Futebol é dinâmico e você não pode deixar a peteca cair, porque na hora que tiver a oportunidade você tem que abraçar, né, seja com o Diniz ou com quem vai assumir daqui pra frente. E aí ele assume, coincidentemente, e aí quando ele assume eu não viro titular, mas eu tô ali trabalhando e eu sei que ele gostava de mim, me conhecia, ele me daria alguma oportunidade. E eu treino para aquilo, mas o que eu acho que muda um pouco, tanto nessa volta minha pro time lá no Atlético, como aqui pro Flamengo, é que normalmente a gente pensa em preparação, né? Você tem que estar preparado para a oportunidade. E a gente pensa normalmente, atleta que é só você estar preparado fisicamente ou taticamente. E é muito mais que isso. Hoje eu vejo que é muito mental. Você tá com a mente tranquila, você está com a mente focado naquilo que você quer desempenhar e você saber a sua identidade, saber aquilo que você pode entregar e agregar pro time. E nesses dois momentos de virada de chave, assim, nesses dois clubes, eu consegui perceber isso e com o Thiago Nunes, quando ele me coloca, a gente está com um jogador a menos, aí eu entro nessa labuta aí que ele me coloca, aí eu até olho para ele assim no dia do jogo, me lembro, falei, agora é eu, né, que ele é gaúcho, né, agora é eu, né, beleza, então vamos lá. Com um a menos contra o Penharol em casa, a gente vai, ganha o jogo de 2-0. E aí ele meio que aposta, me mantém no time e eu tenho uma sequência boa e dali em diante eu não saio mais. E aí retornando aqui agora agora vamos falar do Flamengo, né? Sim. O Flamengo porque lá
não sai tanto assim, né? Aqui repercute muito mais essas coisas. Então eu chego aqui e eu tenho um começo assim que eu nem esperava, um começo muito bom mesmo com o Jorge Jesus, que às vezes passa despercebido porque foi um momento curto. Mas tem um momento em que eu ganho o título do Carioca, Supercopa e a Recopa. A Supercopa eu não joguei, que foi até contra o Atlético, que eu senti a posterior, mas nos outros 2 títulos eu joguei e eu estava impressionado, falei, caraca, eu estou adaptado ao time. E aí ele vai e sai. Aí tem a pandemia, aí entra outro técnico, outra filosofia de jogo, e aí as coisas vão acontecendo e eu, recém-chegado ao clube, eu acho que caiu um pouco mais essa responsabilidade em cima de mim, de que ali seria o problema e foi um foco ali e realmente eu não estava no meu melhor momento, estava oscilando também, assumo, e é normal o jogador de alto nível, normalmente ele oscila em algum momento da carreira. E eu oscilei naquele momento e entendi que eu tinha que trabalhar e desenvolver mais, não só essa parte que eu falo de tático e físico, mas o mental também, até para me assimilar aonde eu estava pisando e a dimensão de tudo aquilo. Então teve alguns percalços aí no caminho, que demorou mais ou menos um ano e meio para mim entender e evoluir nessas questões. E aí vem 22, um ano que eu começo o ano fazendo partidas muito ruins mesmo. Fui bem abaixo daquilo que eu esperava. Estava muito preparado fisicamente e taticamente, mas mentalmente eu não estava encaixado, sabe? Essa situação de que qualquer lance que eu errava conduzia a minha partida, sabe? E aí fiz partidas muito ruins, outras não tanto, só que o que prevalecia eram aqueles erros meus. Legal trazer essa sua fala e até entender como é que você se prepara mentalmente, porque é entender o Flamengo, é entender o lugar onde você está, o tamanho da repercussão de tudo que você faz, de um lance, e como faz para se preparar em relação a isso? Bom, eu tenho várias áreas que eu trabalho extra-campo que fazem com que eu chamo de a máquina, né? A máquina Léo Pereira esteja sem nada enferrujado, sem nada faltando e nada fora do lugar, né? Então eu sim tenho que ter pessoas, tenho que ter um suporte de fisioterapia, tenho que ter um suporte de preparação física extra. Tenho o meu mentor também, que a gente tem sempre reuniões antes das partidas. E, cara, basicamente eu entender que o futebol, ele é uma grande parte da minha vida, é importante demais na minha vida, mas ele é o principal da minha vida, mas eu também tenho que cuidar do Leonardo, né? O Leonardo, ele normalmente eu cuidava antes só do Léo Pereira, como jogador. E o jogador, ele vive numa bolha, né? Querendo ou não. Que você não pode fazer nada, como você falou, você pisar na linha, você está fazendo uma coisa de errado. Então é basicamente saber separar. No momento que eu estou me dedicando ali pro futebol, eu estou pensando no Léo Pereira, eu estou pensando naquilo que eu posso agregar pro Léo Pereira. E no momento que eu estou fora do campo, eu tenho que pensar no Leonardo um pouco também, porque senão, digamos que a gente fica nessa bolha de Léo Pereira e eu não consigo também viver a minha vida. Mas essas pessoas me dão muito suporte e me trazem esse suporte, essa clareza, essa consciência para poder desempenhar o que eu tenho que fazer dentro de campo. E isso tem me ajudado bastante ao decorrer dos anos, das temporadas. Eu sei que hoje em dia um erro ou um acerto não vai me definir como pessoa ou como jogador. Vai ser um acontecimento do jogo e eu tenho que estar preparado mentalmente, fisicamente, taticamente para mim continuar na partida e acertar a próxima e errei mais uma, tá bom, agora o próximo passo é acertar. E o futebol é uma constância, né? Não adianta eu achar que eu vou acertar tudo no jogo, porque eu não vou. O futebol, não é como se fosse no videogame que dá para você controlar, né? O que dá para controlar é minhas emoções, minhas ações. A gente não controla a torcida, adversário, juiz, essas coisas a gente não controla. A gente controla nossas ações e hoje em dia eu estou muito mais tranquilo, muito mais preparado para qualquer situação do jogo.
Agora, esses últimos dias eu tive uma conversa muito legal com as pessoas próximas, que o jogo contra o Racing foi um dos jogos que eu mais me diverti na minha carreira. Que a gente estava, e não só quando estava 11 contra 11, mas com um a menos. Porque eu já tinha mentalizado muita coisa na minha cabeça antes do jogo, e eu sabia que aquele momento ia ser um momento especial, e eu sabia que só dependia da gente tá fazendo as coisas ali para dar certo. E eu desfrutava de cada lance, aproveitava aquela oportunidade, era um momento de sacrifício, porque assim, a gente ficou com um a menos, então a gente tinha que fazer um esforço a mais, e eu aproveitando que eu estava preparado, sabe, mentalmente para fazer aquilo. E foi bacana demais, eu saí feliz, quando eu contava essas coisas, né, para meus amigos, ninguém acreditava, todo mundo falava, cara, você é louco, como? Tava com a menos, aquela pressão na Argentina. Eu falei, cara, tava muito conectado comigo, com Deus, com tudo aquilo que estava ao meu redor que eu podia controlar. E eu falando com a galera, dando esporro no Royal. Loucura se divertir aqui. Foi bom, me diverti muito. Se divertir naquele sofrimento foi. Tem que ter um nível de... Foi bom. Consegui desfrutar bastante. Ô, Léo, vocês consideram um cara frio? Cara, frio? É. Bom, depende da situação. Bater um pênalti assim, não Bater um pênalti eu sou? Frio? Sou. Não vou cavar, né? Não vou cavar. Mas chutar no ângulo? Chutar no ângulo, se eu tiver treinado, eu faço. Aquele pênalti que você bateu com os Estudiantes repercutiu muito também, né? Porque é uma cobrança absurda, assim, de uma precisão absurda e pro torcedor um medo, né? A bola, até pelo jeito que ela bate na rede e não cai no chão, então. Eu queria saber como é que é, assim, pra você, um momento como esse, diante de tudo que você já acabou de me relatar, sobre preparar o mental, de desfrutar um jogo contra o Racing, por exemplo, um jogo que, né, a torcida do Flamengo inteiro sofreu por muitos minutos ali e você estava conseguindo desfrutar. Esses momentos, você define de que forma, assim, como você vive esses momentos em campo? Acho que é a consciência, a clareza daquilo que eu venho trabalhando e eu venho me esforçando para fazer acontecer as coisas, sabe? Então, eu chego ali muito mais preparado para qualquer situação. É claro que muitas coisas, como eu falei, eu não controlo, mas eu tenho a consciência de que eu me preparei, fiz o meu melhor durante a semana, mentalizei, me vi jogando, já me vi fazendo aquelas ações e eu tô preparado para aquilo que vai acontecer na partida. E é importante, para mim é importante esse lado. Vocês têm uma reta final de ano que pode ser incrível. E você já viveu 5 anos de Flamengo, 4 anos completos, já sabe bem o que é ganhar e perder aqui. Uhum. Como que você, hoje, em novembro, a gente está se aproximando de uma reta final de Brasileiro, de uma final de Libertadores contra o Palmeiras, como que você e o grupo se preparam para esses 2 meses finais, 1 mês e meio final, que pode determinar um ano histórico para o Flamengo, ou não, né? O futebol tem vitórias e derrotas. Como vocês vivem isso? Bom, é muito mais fácil eu falar de mim, mas acredito que todos nós estamos colocando como prioridade, tanto dentro de campo como fora de campo, esse lado Léo Pereira, esse lado Royal, esse lado Luiz Araújo, jogador, até porque todo detalhe nesse final vai ser importante, vai fazer a diferença. Eu acho que a gente tem que pensar que a gente correu tanto, se dedicou tanto o ano inteiro e agora não dá pra gente relaxar, nem que seja 1%, porque todo sacrifício que a gente fizer agora nesse final de ano, por mais que a gente já chegue um pouco fadigado fisicamente, mentalmente, teve um ano bastante desgastante, várias partidas, eu acho que colocar como prioridade agora, tanto dentro de campo como fora, eu acho que vai fazer a diferença. E se preparar, né? Se preparar, porque às vezes a gente fala, pô, final do ano não tem muita coisa para fazer, mas tem sim, tem que se cuidar, tem que, como eu falei, colocar como prioridade aquilo que a gente quer. Não adianta a gente fazer um ano espetacular e chegar no final do ano e não conseguir títulos. Eu acho que Flamengo e nós, todos os jogadores que estamos aqui, a gente só tem jogadores vencedores aqui e a gente quer coroar esse ano com certeza com um troféu, com o primeiro lugar. Vamos fazer agora um ping-pong rapidinho, tá? Você lembra quantos títulos você ganhou no Flamengo? 11.
Você falou. Você lembra quantos treinadores já passou por aqui desde que você chegou? 6. Mais. Mais? Mais. Se não é 6, é 7. Jorge Jesus. Jorge Jesus, Domenech, Sampaoli, Vitor Pereira, Paulo Souza, Rogério Ceni, Renato Gaúcho. Ih, deu mais. Felipe Luiz. Dorival. Caraca! Nossa senhora, eu achei São 10 técnicos. São 10? 10 técnicos e 11 títulos. Caraca. O seu Muito. ídolo no esporte? Cristiano Ronaldo. E um fora do futebol? Um fora do futebol? Cara, tem alguns. Ayrton Senna, Jordan, que tá na capinha ali. Pô, tem muitos. Um hobby que você adora fazer? Sérgio Ramos, porra. Sérgio Ramos, cara. Porra. Caralho, esse é foda, Sérgio Ramos. Um hobby que você gosta de fazer fora do futebol? Futevôlei. Gosta de automobilismo? Gosto. Kartzinho também.